paz do Senhor. Muito bom ter você aqui, muito bom estar na presença do Senhor, muito bom ter você também nos ouvindo e adorando ao Senhor juntos. Que Deus abençoe a vida de cada um que chegou, cada um que está ouvindo, que a boa mão do Senhor esteja e alcance a sua vida, em nome de Jesus. Peço que você abra a sua Bíblia, João capítulo 3, vamos ler os 14 primeiros versículos. Nós estamos estudando na escola dominical sobre o reino de Deus. Que delícia, que delícia. Que você preste atenção nessa leitura que faremos. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-te nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vistes, o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar de celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos instruir, nos ensinar o que devemos fazer, como devemos fazer, para alcançar o reino dos céus. Deus, não queremos ficar sem o reino. Por isso, Senhor, abra o entendimento. Mostre, Senhor, se alguém precisa entender, ver, aprender, que o Senhor nesta noite possa abrir os olhos, abrir os ouvidos, e que as pessoas, ou que nós possamos, ouvir a tua voz e aprender do Senhor cada vez mais. Nos ajuda, Senhor, sermos servos do Deus Altíssimo, aquele que tem todo o poder em suas mãos. Nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Muito obrigada, Senhor, por cada um que aqui chegou nesta noite, aqueles que estão ouvindo esta palavra, que estão assistindo esse culto. Que a tua boa mão seja estendida sobre eles, e que eles não deixem de sentir a tua boa mão. Pai, que o Senhor cuide da Karen, Pastor David, cuide, Senhor, daqueles que estão enfermos, aqueles que não puderam chegar.
Que o Senhor estenda, Senhor, as tuas mãos curadora. Derrame o seu bálsamo curador sobre cada um que está precisando de um bálsamo nesta hora. É em nome de Jesus que nós oramos, consagrando este culto ao Senhor. Tudo que for feito aqui, tudo que for falado, pregado, cantado, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja do Senhor. Graça e paz a todos. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Vamos adorar o nosso Deus com cânticos, com a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo e Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Levante bem alto as suas mãos e aplauda esse Deus que é santo. Seu nome para
exalte ao Senhor. Glória a Deus, esse é o nosso Deus tremendo, maravilhoso, santo. E nós estamos aqui para exaltá-lo a todo tempo, a todo momento, com as nossas vozes, com a nossa vida. Oh, porque Ele é exaltado, Ele é exaltado. Ele é o Rei, nós exaltamos o nome dEle nesta noite. Oh, aleluia, seja engrandecido o Teu nome, Deus. Recebe a adoração da Tua igreja, Senhor. Oh, te adoramos, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz
que nós não devemos ficar ansiosos por nada, que nós precisamos olhar as aves dos céus, que nós precisamos olhar os lírios do campo. O Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor provê. E nós estamos aqui nessa noite para adorar esse Deus tremendo, maravilhoso, que supre as nossas necessidades. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia, Senhor! Te adoramos, Pai! Oh, toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome, Senhor! Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a Ti. As aves dos céus cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a Ti. Quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero adorar-te, quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o Teu querer, Tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a Ti. As aves dos céus cantam para Ti, as feras do campo refletem Teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a Ti, Senhor. Oh, aleluia! Bendito seja o Teu nome, Deus. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Irmãos, podem se assentar por um momento. Aí mesmo no seu lugar, segura na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, que é também uma maneira de adorarmos o nosso Deus. Adore ao Senhor. Agradeça a Ele por toda provisão, por todo suprimento, por todo livramento, por toda bênção. É um momento de adorarmos a Deus com um pouquinho de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Senhor, nós Te louvamos nesse momento, Pai, e Te damos graças, Te damos graças, Te damos graças porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Pai. O Senhor tem dado vida, tem dado saúde, tem dado provisão. O Senhor tem aberto portas na vida de irmãos, mesmo em tempos difíceis.
Senhor, em nome de Jesus, te adoramos nesse momento. Venha abençoar a vida de cada um que está abrindo suas mãos para ofertar na tua casa essa noite. Para aqueles que estão devolvendo com um coração cheio de gratidão o seu dízimo nessa noite na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, ser com cada um deles. Abre as portas para aqueles que precisam de uma porta aberta, Pai. Senhor, abençoa o trabalho daqueles que estão trabalhando. Abençoa as empresas que mantêm os seus empregados, Pai. Senhor, abençoa as empresas no nosso país, no mundo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor prepare novos tempos abençoados para o teu povo. Em nome de Jesus, continua nos abençoando. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem ofertar ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Oh Senhor, Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Enquanto os irmãos solam essa canção, nós vamos no lugar mesmo que você está, se quiser se assentar por um tempo, nós vamos orar pelos enfermos. Vamos fazer um tempo de clamor. Amém? Senhor, nós queremos ainda, Pai, clamar a Ti nesta noite. Tu que és santo, Tu que és digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. O Senhor que é o único e poderoso Deus. Aquele que nós estamos aqui crendo que o Senhor tem no controle das suas mãos todas as coisas. Pai, nesse momento nós queremos clamar que o Senhor venha alcançar aqueles que estão nos leitos de hospitais. Senhor, aqueles irmãos que colocaram num grupo particular essa tarde, Pai, que estão enfermos, estão na UTI. Senhor, alcança com o poder de cura e de restauração aquelas vidas. Senhor, aqueles até que não conhecemos, mas que o Senhor sabe. Entra com providência nessa hora. Entra também com providência na vida daqueles que precisam de um milagre financeiro, que precisam de uma porta aberta, uma porta de emprego, Pai. Senhor, abre portas onde não existe, porque nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus que pode levantar um grande exército a partir de um vale de ossos secos. Nós cremos no Deus que pode curar qualquer tipo de enfermidade. E por isso nós estamos colocando nas Tuas mãos nesta noite, Pai. Senhor, cada clamor de cada vida aqui nesta noite. Se houver alguma família, Senhor, que está precisando de um socorro urgente, Senhor, seja qual for a área, venha, Senhor, socorrer. Vem socorrer as famílias. Vem socorrer os pais, os filhos. Vem despertar aqueles que estão acomodados, ó Pai. Senhor, traz um despertamento no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te adorar, queremos Te bendizer e já Te agradecemos, já Te louvamos, porque Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. E toda honra, todo louvor, toda glória nós damos a Ti. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele é.
luzes, relâmpagos. Oh, aleluia! Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei, eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, te adoramos, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Senhor, o Senhor nos deixa maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite na paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Bênção de Deus poder estar de volta neste espaço onde nós temos o privilégio de adorar ao Senhor, de celebrar o seu nome, de adorar aquele que é santo, de ter comunhão com os irmãos. A igreja é lugar de muitas manifestações, irmãos. De preferência que todas essas manifestações glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Nós estamos, como foi dito aqui no início pela pastora Rita, estudando na nossa escola bíblica dominical, nos domingos às 9 pela manhã, o Evangelho de Mateus, que é um evangelho escrito, voltado para os judeus. E estamos já há 3 domingos no capítulo 4, e estudando perícope por perícope, mas nós paramos num tema já há 3 domingos, que estamos falando sobre o reino de Deus. É um tema vasto.
é um tema que é central dentro da mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e crede, porque é chegado a vós o reino de Deus. E hoje nós tivemos mais um tempo precioso de ministração dentro deste tema, porque no capítulo 4 nós encontramos Jesus saindo daquela tentação no deserto. E depois daquela tentação do deserto, Jesus decide, logo que João Batista é preso, ele decide sair da Galileia ele decide sair de Nazaré e ir morar na Galileia. Na Galileia é uma região miscigenada, tanto que ela é conhecida como a Galileia dos gentios. Então Jesus sai de Nazaré, onde ele estava, onde ele cresceu, e ele então vai para a Galileia, né? Ele passa a morar na Galileia. E é interessante, até para cumprir uma promessa que há no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, que ele moraria. É uma região um pouco, além de miscigenada, mal vista pelos judeus, porque era uma região misturada com gentios. O fato é que, após sair daquela tentação do deserto e decidir se mudar para a Galileia, Jesus passa a pregar o Evangelho. E ao passar a pregar o Evangelho naquela região mais pobre, naquela região miscigenada, naquela região misturada com gentios, as primeiras mensagens ou palavras de Jesus é o que está no capítulo 4 de Mateus, no verso 17, que diz: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É central essa mensagem no Evangelho. E quando nós falamos do reino de Deus, nós vamos encontrar muita coisa a respeito do reino, tanto que estamos trabalhando na nossa escola bíblica dominical já só esse tema há 3 domingos com hoje. E vamos continuar no domingo que vem. Agora, o tema é tão importante que só aqui no Evangelho de Mateus, se você olhar o capítulo 13 todo são parábolas a respeito do reino. Capítulo 13 de Mateus todo é só parábolas a respeito do reino de Deus, ilustrando o reino de Deus, demonstrando como é o reino de Deus, como se alcançar o reino de Deus, como se faz parte do reino de Deus. E hoje eu gostaria de trabalhar esse tema nesta meditação junto com os irmãos, cujo tema é a centralidade do reino de Deus. Esse é um tema que eu quero trabalhar hoje e que não vou conseguir dissecar tudo aquilo que eu gostaria num espaço de tempo tão curto. Portanto, eu devo dar sequência neste tema, numa outra oportunidade, eu devo dar sequência na mensagem falando da centralidade do reino de Jesus. O reino de Jesus, bom, antes de entrar especificamente, eu gostaria de ler com vocês um outro texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós lemos aqui um versículo do capítulo 4 de Mateus, mas em Lucas, também no capítulo 4, eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Capítulo 4, a partir do verso de número 16. Capítulo 4 de Lucas, a partir do verso 16,
nós encontramos Jesus pregando em Nazaré e sendo rejeitado pelos seus. Lembremos que Jesus cresceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém, não é isso? Ele foi para Jerusalém na época do recenseamento, nasceu em Belém, mas ele morava em Nazaré. Ele volta para Nazaré, depois ele cresce em Nazaré, ele agora se muda para essa região que a gente chama de que é também conhecida por Cafarnaum. É a mesma região da Galileia, Galileia dos gentios. É uma região grande. Muito bem, mas eu não quero ficar nesses detalhes. O fato que ele era conhecido, o que eu quero ressaltar aqui, é que ele era conhecido em Nazaré porque ele cresceu ali. Eu estou te colocando dentro do contexto, porque ao ler, nós vamos entender bem o que está acontecendo. Agora, Jesus, em pleno exercício do seu ministério, ele vai para a região onde ele é conhecido, aonde ele tem parente, aonde ele cresceu, aonde ele se desenvolveu. E preste atenção no texto. Indo para Nazaré, onde fora criado, já acabei de mencionar, o texto agora confirma, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta é uma profecia que estava lá no profeta Isaías, que ele está lendo num sábado dentro da sinagoga. Verso 20: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Era dele aquela profecia. Era a respeito dele aquela palavra. Era a respeito da pessoa, do ministério dele. Uma palavra que todos conheciam. Estavam estudando a palavra na sinagoga no sábado como costume dos judeus. E olha a sequência. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, novamente o verso 20, e sentou-se todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Verso 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Ele era conhecido, irmãos. Ele cresceu ali. Ele se desenvolveu ali. E então começa a entrar aqui, dentro de uma reunião, onde estava se cumprindo uma profecia gloriosa, argumentos. Espera um pouco. Da boca desse moço saem palavras gloriosas, palavras de graça. Mas ele não é aquele rapazinho que é filho de José, o carpinteiro? Sequência. Verso 23. Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se-á dado em Cafarnaum, que é o outro local para onde ele tinha mudado, também conhecido como Galileia, Galileia dos gentios. Faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo,
que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ou seja, ele não estava sendo bem recebido. Espera um pouco, pastor, mas o que isso tem a ver com o tema da mensagem, que é a centralidade do reino de Deus? Você vai entender logo em seguida. Vamos ler mais um pouco, verso 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia. Olha o exemplo que Jesus, olha a ministração de Jesus para esse povo. Isso é importante para que a gente entenda a centralidade do reino. O povo estava então olhando para Jesus e falando assim: peraí, sai palavras de graça da boca dele, mas ele não é o filho de José ali, o carpinteiro? E o verso 25 continua dizendo, olha, na verdade, Jesus dizendo, né? Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre toda a terra. E a nenhuma delas, havia muitas viúvas em Israel, e a nenhuma delas Elias enviando, senão uma viúva de Sarepta, da região de Sidom. Ou seja, havia muitas viúvas em Israel, e o profeta Elias é enviado a uma viúva que não era de Israel. Isso mexe com o coração do povo de Israel, aqueles religiosos pelo menos. Olha o outro exemplo. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro, não é de Israel. Olha a base que Jesus está fazendo para a mensagem dele, dentro da sinagoga. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, não gostaram de ouvir. Na verdade, eles estão sendo confrontados pela palavra que Jesus está ministrando. E ninguém gosta, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, não gostam de serem confrontadas de forma muito contundente. E é exatamente isso que Jesus está fazendo, confrontando o seu próprio povo com relação à principal mensagem do Evangelho. Verso 29. E levantando-se, a ponto de fazerem isso, olha, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, e de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Não sei como, não sei te explicar, e nem ouse me perguntar como ele conseguiu, se aquele povo todo o expulsou da cidade, levou ele para um monte, onde é uma cidade, a parte alta, e queriam jogar ele lá de precipitar. Certamente tinha um penhasco por ali. E Jesus simplesmente passou por meio deles e foi embora. Porque este povo não está aceitando a mensagem. Porque este povo não está aceitando Jesus. Porque era muito próximo, porque era muito familiar. Já tentou pregar o evangelho para um parente seu? Quem é você, cara? Fez tantas coisas, te conheço. Em geral é isso que nós ouvimos quando pregamos a pessoas muito familiar, muito próximas, ou os nossos dentro da nossa própria família. É isso que Jesus está experimentando. Ou seja, a mensagem, quando ela é pregada, quando há muita proximidade familiar, tem uma tendência de não ser bem aceita, principalmente quando a gente confronta, quando há um confrontamento. Mas algumas colocações que eu quero rapidamente fazer para que a gente entenda a centralidade do reino de Deus. O que não é o reino de Deus? A igreja local não é o reino de Deus.
Não é isto que é o reino de Deus. Aqui acontecem algumas coisas por quem faz parte do reino, por quem é do reino de Deus. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus, já fazemos parte do reino. Vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas a igreja local, ela não é o reino de Deus. Você, eu, nós individualmente, que servimos a Jesus, somos do reino. Mas a igreja local não é o reino de Deus. Como a denominação também não é o reino de Deus. A igreja do Nazareno não é o reino de Deus. E nenhuma outra na face dessa terra é o reino de Deus. Portanto, alguns de nós, ou no nosso meio, no nosso tempo, nos nossos dias, temos uma tendência de valorizar muito. É que a minha igreja, se referindo à sua denominação, irmãos, isso é muito importante, não estou tirando a importância da igreja, da nossa denominação e da sua, mas ela não é o reino de Deus. Nenhuma igreja na face da terra é o reino de Deus. O reino de Deus é maior que a igreja. O reino de Deus é o governo de Deus na vida daqueles que entenderam o Evangelho e entregaram suas vidas a Jesus, e agora é Jesus que é Senhor da sua vida, agora é Jesus que governa a sua vida. Isto é o reino de Deus. Aqueles que são governados por Jesus fazem parte do reino de Deus. Isto é o governo. Onde uma pessoa se submete a Cristo, ela está dentro do reino, fazendo parte do reino. O reino de Deus é a presença do rei. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. E isso é reino. Isso é trazer o reino, é fazer parte do reino. É estar reunidos no nome dele, é ter ele presente. Aonde Jesus está, ali o reino está presente, porque ele é o reino que chegou, é chegado a vós, ou seja, eu estou chegando a vocês, eu sou o reino de Deus. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo, o reino de Deus está bem perto de vocês. É preciso entender, é preciso assimilar esta mensagem, é preciso receber esta mensagem, é preciso fazer parte de tudo isto, para que sejamos integrantes de um reino, súditos de um reino, porque um reino é composto por um rei, por súditos e por leis que regem esse reinado. Talvez eu devo falar um pouquinho, se der tempo, um pouquinho disso mais para frente. Agora, o reino dos céus, ele tem algumas fases. E isso eu vou compartilhar com vocês algo que um escritor muito, e um comentário bíblico, um escritor evangélico, que também tem um comentário bíblico muito conhecido, que define essas fases do reino de Deus, que é Strong. Então Strong divide o reino de Deus em 3 fases. A primeira é um reino de poder. Que é um reino de poder? É com respeito ao universo. Irmãos, Jesus é Senhor do universo. Ele não é Senhor somente de nossas vidas. Ele é Senhor, Ele governa, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele não tem o controle apenas das nossas vidas, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle do universo, Ele tem o controle das nações. Nada acontece sem passar pelo controle desse Senhor, desse Rei. Então é um reino de poder. O governo, ou o cosmo, ele dirige as estrelas, os astros, a história, as nações. Isso está lá tudo no capítulo 40 do profeta Isaías. Segunda fase do reino
Strong de vida é que é um reino de graça. É com respeito à igreja militante de Jesus. Essa igreja militante que somos nós, é o próprio Jesus quem a estabeleceu. É o próprio Jesus quem comprou, é o próprio Jesus quem resgatou, é o próprio Jesus quem se doou em favor dessa igreja. Então é um reino que de graça, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, diz o apóstolo Paulo em Efésios 2. Um reino de graça, porque Jesus graciosamente fez uma obra maravilhosa, e nós nos tornamos, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor e servimos Ele, somos a sua igreja militante na terra, e é Ele quem a estabeleceu. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Amém? É um reino de glória. A terceira fase do reino de Deus, ele é um reino de glória. É com respeito à igreja triunfante. E a igreja triunfante, irmãos, é aquela igreja que vai reinar com Cristo. É aquela igreja que vai herdar o novo céu e a nova terra, que está sendo preparado. É aquela igreja que vai receber um corpo glorificado. E o apóstolo Paulo nos ajuda a entender, porque esta é a igreja que vai reinar triunfante com Cristo em um reino de glória. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 55, o apóstolo Paulo falando deste reino, falando de como essa fase gloriosa do reino vai acontecer, ele chega a dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória sobre tudo isso, através da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em terceiro lugar, eu preciso colocar, para que a gente entenda bem a centralidade do reino de Deus, algumas características do reino. Vimos 3 fases do reino. Agora veremos algumas características do reino. O reino de Deus, ele não é físico, não é geográfico, e ele também não é político. Jesus disse a Pilato: o meu reino não é deste mundo. Então esquece essa ideia de reinado como nós mais bem conhecemos neste mundo. A porta de entrada do reino é o arrependimento e a fé. E nós debatemos isso hoje na nossa escola dominical. Uma irmã, se não me falha a memória, a irmã Pâmela, fez esse comentário: olha, é arrepender e ter fé. Por isso Jesus começa lá, o texto que lemos lá em Mateus: arrependei-vos e crede, ou seja, arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino dos céus. É a porta de entrada para o reino. E nós precisamos, irmãos, entender que esta é uma das características importantes do reino. Só entra no reino quem nasce de novo. E para nascer de novo é preciso haver arrependimento e fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Arrependimento e fé. O reino, ele está dentro de nós. É o que Lucas diz aí no capítulo 17, no versículo 21. O reino de Deus fala de uma
qualidade de vida. São características do reino, irmãos, de uma qualidade de vida. E lá no capítulo, no final, ao finalizar, melhor dizendo, o capítulo 4 de Mateus, nós vamos entrar no capítulo 5 de Mateus. E o capítulo 5 de Mateus, ele é conhecido como o capítulo do quê? Das bem-aventuranças. É o capítulo das bem-aventuranças. E as bem-aventuranças vão falar exatamente desta qualidade de vida de quem faz parte do reino, que é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Os súditos deste reino são pessoas diferentes. Quem faz parte do reino de Deus são, em geral, pessoas diferentes. Deve ser pessoas diferentes. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 de Mateus, nós vamos encontrar, nas bem-aventuranças, Jesus falando sobre pobres, quebrantados de coração, mansos, famintos de justiça, puros de coração, pacificadores, misericordiosos. São características de quem é diferente, porque faz parte do reino de Deus. A justiça que deve exceder a dos escribas, Jesus vai ensinar lá, está ensinando lá. Então nós precisamos entender que o reino de Deus, ele inverte valores. Vimos lá no capítulo 4 que durante a caminhada, os discípulos, entre eles Jesus acho que um pouco mais à frente, ou atrás, não sei, eles vinham conversando, discutindo, quem de nós será que vai ser o maior no reino? E Jesus, sabendo, conhecendo o coração deles, depois volta esse assunto com eles. E aí quando Jesus volta esse assunto com eles, Jesus começa a demonstrar que a mentalidade até dos seus discípulos com relação ao reino estava errada. E nós também precisamos entender nos dias de hoje, porque nós vivemos nos dias de hoje uma inversão de valores muito grande na sociedade que nós estamos vivendo. Então Jesus passa a falar que no reino dos céus, quem é o maior, ele deve ser o menor. Quem é o maior no reino é aquele que serve. Quem quiser ser grande no reino. Jesus começa a inverter aquilo que estava na mente dos seus discípulos. Quem quiser ser grande, tem que ser menor, tem que ser pequeno, tem que se humilhar, tem que ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deve ser servo de todos. E é interessante que Jesus fala disso, irmãos, sem deixar de dar exemplos. É só nos lembrarmos de Evangelho de João capítulo 13, o texto conhecido como lava-pés. Sendo ele Senhor, sendo ele o mestre, o que é que ele faz? Tira a sua roupa de cima, toma uma toalha, toma uma bacia e dá exemplo para os seus discípulos de humildade, de serviçal, sendo ele Senhor e Rei. Ele começa a arrancar aquela soberba do coração dos seus discípulos, que estavam discutindo entre eles, quem de nós, hein? Quem será? Será eu, João? Será eu, Pedro? Será? Será? Hein? Era um contexto. Então Jesus começa a trabalhar, porque o coração de soberbo, ele é dispensado. Não tem valor para Deus. Aliás, a Bíblia diz isso de outra forma, que Deus exalta os humildes e faz o que com os soberbos? Faz cair, humilha. Há também, como característica de quem faz parte do reino, uma revolução social. Aqueles humildes que eram deixados de lado, Jesus exalta. Foi para essa região que Jesus foi lá, para Cafarnaum, para Galiléia dos gentios, começar a pregar o Evangelho.
e não para o seu povo, e não nas sinagogas. Ele sai da tentação dos 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, e ele começa a pregar o evangelho, e ele se muda para Cafarnaum, ou Galiléia dos gentios, é a mesma região, e começa a pregar para aqueles pobres, até para cumprir uma promessa que tem em Isaías, que ele começaria a pregar numa região onde havia trevas, sombra de trevas e morte. Então nós precisamos entender que essa atitude de Jesus para pregar para aqueles mais carentes, para aqueles mais necessitados, foi até ira no coração do seu povo, dos judeus, a ponto de quererem matá-lo, apedrejá-lo, jogá-lo de um penhasco. Há uma revolução também econômica, porque enche de bens os famintos e despede os ricos vazios. São atitudes que vencem preconceitos religiosos, porque principalmente os religiosos daquela época não admitiam que os gentios fossem alcançados por Jesus. O samaritano é exemplo de vida cristã, foi exemplo de vida cristã. A mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus naquele poço de Jacó, ela se tornou uma missionária. Vence também o preconceito social e moral. Jesus transformou uma mulher prostituta e possessa de muitos espíritos numa missionária. E Jesus transformou um louco também possesso, lá o gadareno, também em um missionário. Todos da região onde ele começou a pregar, irmãos. É a mesma região da Galiléia dos gentios. Isso para os judeus, irmãos, era terrível. Por quê? Eram preconceituosos, segregavam os gentios, separavam, menosprezavam os samaritanos, se achavam melhores, maiores, mais sábios. E então Jesus demonstra com toda a humildade que o reino dos céus primeiro vence todas essas coisas. No início do culto, a pastora Rita fez a leitura de João capítulo 3, que é aquela conversa de Jesus com um mestre de Israel, Nicodemos, que o procurou à noite, meio que escondidinho. E Jesus então falou: olha, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Olha a palavra que Jesus está dando para um mestre de Israel. E ele não entendeu. Mas como pode ser isso, negócio de nascer de novo? Como pode eu já velho voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus fica admirado. Me admira. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, a religião não estava fazendo diferença na vida daquele homem. Jesus precisou dizer para ele: olha, é preciso nascer de novo. Para fazer parte do reino, para ver o reino, é preciso nascer de novo. E nascer de novo implica, irmãos, em muitas coisas, vencer muitas coisas, vencer muitas batalhas que que enfrentamos para poder conseguir avançar no reino. Talvez você tenha tido uma experiência dessa. Lembra quando você se converteu? Quanta gente ficou feliz, mas também quanta gente foi contra. Mas para quê?
E quando você foi batizar? Mas você já foi. Alguns familiares vão falar, mas você já foi batizado. Para quê? Eu fui perseguido no trabalho, irmãos. O diabo se levantava de forma clara, nítida, usando o meu chefe, que me perseguia, que me perseguia, que me perseguia, e eu era o braço dele. Eu era o braço direito dele lá na sessão. Ele saía, eu trabalhava num comércio, né, no extra mercados, no setor de eletrodomésticos. E ele gerenciava tudo, era o gerente da área. Ele saía, não queria trabalhar final de semana, me dava a senha dele, para eu resolver os problemas para ele, para você ter uma ideia. Senha de gerente. Para ele não chegar na segunda não ter pepino, porque ele sabia que eu resolvia os pepinos para ele. Não acumulava nada, e nem precisava ficar ligando para ele no fim de semana. Mas esse cara, quando eu me converti, me perseguiu. Me perseguiu. Mas valeu a pena perseverar. Senão eu não estaria aqui hoje, falando desse reino de glória. Amém? Para concluirmos, o reino de Deus deve ser a maior aspiração do crente, o maior desejo do nosso coração. Deve ser. O reino, diz a parábola, uma das parábolas que ilustra o reino, é uma pérola de grande valor, que quando nós encontramos, nós voltamos o nosso coração para ela e fazemos de tudo, vendemos tudo que temos para poder possuir essa pérola de grande valor. O reino de Deus é o nosso maior tesouro. E o reino de Deus é como aquele, diz a outra parábola, aquele tesouro escondido, que quando se acha, faz de tudo, desfaz de tudo, abre mão de tudo que tem para comprar esse tesouro. Ficar fora do reino é ficar fora da festa, das bodas do Cordeiro. Nós precisamos entender que o Senhor nos dá a oportunidade e o privilégio de, através da pessoa, obra de Jesus na cruz, todos nós, todas as pessoas, podem ser incluídas no reino de Deus. Foi para isto que Jesus veio. Veio para salvar o que se havia perdido e nos dar o privilégio de fazer parte de um reino que é dele, mas que ele faz questão de nos incluir. Faz questão de compartilhar conosco. Faz questão de nos levar para este reino. Amém? Na próxima meditação, permitindo o Senhor, eu gostaria de trabalhar mais 3 aspectos, que é a dinâmica do reino de Deus, os herdeiros do reino de Deus e a vitória absoluta do reino de Deus. São esses 3 tópicos da próxima meditação, permitindo o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus, você que nos assiste aí na internet, que Deus também te ajude e que você faça parte do reino de Deus. Algumas coisas, tem muito mais, tem muito mais. Vou deixar uma leitura como sugestão, que é o capítulo 13 de Mateus, e medite nas parábolas. Eu tenho um livro que chama Todas as Parábolas da Bíblia, até as do Velho Testamento. Muito bom. Ajuda muito. Fantástico. Então eu gostaria que você usasse como meditação para a semana a respeito do reino.
Até porque é uma lição que o pastor Macedo pediu para que a gente estudasse durante a semana, para que no próximo domingo pudéssemos discutir juntos na escola bíblica dominical. E eu faço também um convite para que você venha para a escola bíblica dominical. É importante, viu? Tem sido um tempo precioso. Amém? Vamos orar juntos? Agradecer a Deus por este tempo, agradecer a Deus por esta palavra, agradecer a Deus por nos incluir no seu reino e agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem concedido até aqui. Pai, nós rendemos graças ao Senhor por este tempo que o Senhor nos concede nesta noite. Obrigado a Deus pela vida destes irmãos, destas irmãs, destas crianças. Obrigado também pela vida daqueles irmãos que não puderam vir, que se encontram em casa e que estão assistindo via internet. Abençoe suas vidas, fortaleça seus corações, capacita-os, ó Pai, para que permaneçam alicerçados, fundamentados, arraigados, firmes na caminhada cada vez mais intensa no reino do Senhor Jesus. Nós oramos nessa noite, Senhor, gratos por este tempo que o Senhor nos proporciona. Oramos nessa noite pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar na Tua casa e podemos, ó Deus, juntos louvar, engrandecer, adorar o Seu nome. Abençoa, Deus, esta semana que inicia. Que tenhamos todos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana gloriosa, uma semana de muitas manifestações de coisas importantes a respeito do Seu reino, que outras pessoas Te conheçam através das nossas atitudes, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da mensagem que temos para levar a estas pessoas. Abençoa cada vida. Abençoa quem nos assiste via internet, poderosamente. Nós oramos por cada vida, por cada família e pedimos a Tua bênção sobre cada um deles. É em nome do Senhor Jesus que oramos e oramos com gratidão. Amém e amém. Você que pode, coloque-se em pé, por favor, para a bênção. É uma alegria ter aqui mais uma vez Jesus e a sua família, esposa, filha, são sempre muito bem-vindos. Os irmãos também, que Deus continue. Precisamos orar pelo Danilo, né? O pastor Márcio foi levar agora, pertinho da hora do culto, o Danilo no hospital, porque não estava conseguindo urinar e precisou fazer uma pequena incisão que não deu para fazer nem via catéter. Não sabemos os motivos, mas vamos estar orando. Vamos orar agora, inclusive, pelo Danilo, cunhado da Cássia, que está passando por essa dificuldade na questão de saúde. Vamos orar juntos, antes da bênção? Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida do Danilo neste momento. Pastor Márcio, o acompanhando nesta situação difícil que ele esteve vivendo. Nós cremos pela fé que o Senhor já restabeleceu tudo. Queremos Te louvar, ó Deus, e agradecer e pedir a Tua boa mão, a Tua bênção sobre a vida dele. A Tua cura, a Tua libertação plena de tudo aquilo que está tentando atrapalhar o seu organismo. Em nome de Jesus nós oramos, para que todos os outros irmãos, aqueles que também que se encontram enfermos, com batalhas na questão de saúde, seja ela emocional ou física, que a boa mão do Senhor possa alcançar cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos familiares e abençoar com toda sorte de bênção. Oramos com gratidão e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre mim, sobre ti e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, e quem crê diga amém. Deus os abençoe, vão em paz, em segurança e tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.
mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. No silêncio eu sinto a tua brisa. E quando eu penso em ti, tua mão me acaricia. Vem de dentro cada cor desse jardim. Desde que a luz nasceu, nada tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar do alto, é simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você mesmo.